você se interessa por cinema, é normal você querer procurar alguns filmes que mudaram a história dessa área pra você poder se inteirar, né? Por que que esse filme é tão importante? O que que eu devo observar nesse filme aqui que alterou, assim, a maneira que a gente absorve audiovisual hoje? É isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Eu vou citar aqui pra vocês 15 filmes que foram fundamentais na história do cinema e que, se você gosta dessa área, se você quer seguir nessa área, ou então só é um entusiasta, né? Você gosta de saber sobre essas coisas, você deve consumir esses filmes aqui, deve dar uma chance pra eles, porque eles são muito importantes pro audiovisual mesmo. People come and go so quickly here. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje a gente tá começando aqui mais uma edição do quadro Cinemei, que é aquele quadro que eu explico coisas de cinema pra vocês. Geralmente são vocês mesmos que sugerem temas para o Cinemei, e hoje eu vou falar aqui de 15 filmes que são fundamentais pro cinema, né? Você tem que assistir se você quer se inteirar nessa área. E já vou dizer pra vocês que foi muito difícil fazer essa seleção, tá? Então assim, se por acaso eu deixar algum de fora, não leve a mal, não significa que eu não considerei ele importante necessariamente, significa apenas que foi difícil fazer uma seleção de 15 filmes que marcaram o cinema aí, que realmente todo mundo que estuda cinema deveria consumir. Então, se você já gostou da temática, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série e também, é claro, né, que gosta de cinema. E assim, né, só lembrando a galera que em agosto vai vir novidade aqui no Plantão Geek, tá? Vai ter todo um curso de narrativa montado pra vocês. Eu tô preparando ele com muito carinho. Eu tô fazendo um curso que eu gostaria de ter feito, né, quando eu tava estudando audiovisual. Então fiquem atentos às novidades, que vem coisa boa por aí. Vamos começar aqui mais uma edição de Cinemei. Roda a vinheta. É impossível a gente começar a falar de filmes que você deve consumir para estudar cinema sem mencionar 2001, Uma Odisseia no Espaço. O diretor, que é o Stanley Kubrick, ele usou todo o perfeccionismo dele para criar esse filme aqui. Inclusive, esse filme tem muitas cenas que foram referenciadas muitas outras vezes em outras obras. E ele também foi responsável por criar um gênero dentro da ficção científica, né? Olha a importância disso. Outra coisa bem marcante desse filme seria uma transição que acontece ali num momento envolvendo uma cena dos macacos. Para exemplificar a evolução ali da humanidade, acontece um match cut muito específico, que também, né, é claro, marcou a história do cinema. É coisa assim que ele demonstrou milhões de anos se passando em um segundo. E isso era uma técnica que ninguém era acostumado a usar, né? Ninguém usava praticamente. Mas foi 2001, Uma Odisseia no Espaço, que trouxe isso pela primeira vez e acaba se consolidando aqui na nossa lista, né? Claro. O segundo filme da nossa lista aqui não podia ficar de fora também. Eu tô falando de uma obra do Alfred Hitchcock chamada Um Corpo que Cai. Ou então talvez você pode conhecer ela com o nome de Vertigo, que é o nome em inglês, né, da obra. Seja pelo controle absoluto que o Hitchcock tem na história ou pelo uso do suspense, né, a forma que esse diretor aplica o suspense na obra, esse filme eu costumo pensar que ele serve de referência sobre como você deve fazer cinema. Ele inclusive foi o primeiro filme que utilizou uma técnica chamada Dolly Zoom, que é isso aqui que tá passando na tela pra você. Foi nesse filme que isso aconteceu pela primeira vez, invenção aí do Hitchcock. Esse tipo de zoom também é chamado de efeito vertigo, que é em homenagem ao filme. E como eu falei antes, Um Corpo que Cai consolidou essa linguagem de suspense do Hitchcock, que tornaria ele tão famoso, né? Ele faria vários outros filmes com uma linguagem semelhante, justamente porque ele revolucionou com Um Corpo que Cai. Então, com certeza, você tem que conhecer esse filme aí também. O terceiro filme dessa lista, talvez tenha uma galera que deve ter assistido a esse filme na escola. Eu estou falando aqui do filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin. Vamos começar que foi muito difícil selecionar um filme do Charles Chaplin que realmente, assim, revolucionou o cinema, né? Porque tem vários filmes dele que aplicaram uma técnica aqui e ali, que acabaram mudando a forma que a gente absorve audiovisual, a forma que você faz, né, cinema. Mas eu escolhi especificamente aqui Tempos Modernos porque o enredo é sobre uma denúncia aí da exploração capitalista, né? O Chaplin pegou uma coisa que acontecia muito ali na época, que é essa coisa
coisa de montagem fordinista, né, que é como a gente chama, que era um método ali usado na época, né, que reduzia o tempo que você levava para produzir alguma coisa e com isso a sua produção daquele conteúdo, né, daquele material aumentava. É literalmente aquelas cenas que você vê que tem tipo uma esteira passando vários equipamentos e aí você tem os seres humanos ali montando desenfreadamente um monte de coisa pra acelerar a produção. Esse filme criticou muito esse tipo de convívio, sabe? E bem numa época que tinha todo um discurso assim que as coisas estavam sendo feitas pelo bem dos trabalhadores e esse tipo de coisa. Aí vem o Chaplin e fala, não gente, não é bem assim. Tempos Modernos traz esse desespero, né, do homem simples que quer conseguir algo bom da vida. Ele é um operário sem direito à voz, né? Ele não tem voz nenhuma naquilo que ele tá fazendo. Inclusive, ele não se adapta a esse sistema produtivo. Tempos Modernos foi o primeiro a retratar essa luta de classe. Além de que os cenários manuais criados pelo Chaplin também inovaram bastante a questão da direção de arte. Então, assim, esse filme é essencial para qualquer pessoa que quer se interessar por cinema. O filme número 4 dessa lista é outro filme do Hitchcock, que seria Psicose. Esse filme é centrado numa secretária que foge da sua cidade ali e acaba se hospedando no Bates Motel. E lá a gente conhece o antagonista, né, um dos principais personagens, que é o Norman Bates. E não é muita surpresa, né, muita gente sabe o desfecho disso. Eventualmente essa mulher morre no hotel. Só que é justamente na cena de morte dessa personagem que você vê uma das maiores inovações técnicas que teve na época, que foi aquela câmera se aproximando ali no olho da personagem e misturando o olho com o ralo, né, que tava ali no banheiro. E o que foi mais impressionante é que esse filme foi o filme que o Hitchcock menos teve recursos pra trabalhar, basicamente. Ele foi muito econômico, tipo, ele quis usar a película preto e branco numa época que já fazia filme colorido, justamente porque era mais barato. E ele financiou do próprio bolso dele esse filme, né? Justamente porque ninguém quis apostar em Psicose. E esse filme também foi aquele que originou o terror slasher. Sabe aquele tipo de filme que tem sempre um serial killer ali, indo atrás da vítima e tal? Então, quem começou isso foi Psicose. Porque foi a partir desse filme que foi definido ali o que a gente chama de medo do vizinho. Ou seja, aquela ideia, né, do audiovisual de que qualquer um pode ser um suspeito, qualquer um pode ser, na verdade, um psicopata, um serial killer. Tome cuidado com pessoas estranhas e esse tipo de coisa. Então, assim, mais um filme do Hitchcock aqui pra nossa lista, né? Vai lá assistir, porque esse aí é muito bom. Agora vamos falar de filme nacional, né? Quando eu tava pensando em filmes nacionais que mudaram a história do cinema, digamos assim, um dos filmes que cruzou o meu pensamento foi um que, na verdade, a minha mãe gostava bastante. Gostava tanto da obra literária quanto do filme, que seria Macunaíma, né? Você já ouviu falar de Macunaíma? Aqui a gente tem a jornada de um herói que não tem caráter nenhum, sabe? Isso já era uma coisa diferente. E ele também era considerado o último filme de um período ali que a gente chama de cinema novo. E ele também foi um dos filmes mais populares desse gênero, né? Justamente por conta desse herói sem caráter. O Macunaíma ali do filme, ele representa, assim, o típico brasileiro que acaba sendo consumido pelo sistema. Então, olha só que forte, né? E pensa assim, que esse filme saiu em 1969, durante a ditadura militar. E uma das coisas que mais marcou esse filme é que ele sabe bastante usar esse âmbito social numa linguagem de audiovisual, numa linguagem que você tinha bastante censura, né? Muitas coisas que eram remetentes da ditadura militar brasileira. Ele também encontrou ali um caminho muito especial entre filosofia, literatura, cinema. Ele juntou isso tudo numa obra audiovisual. Por esse e muitos outros motivos que Macunaíma já tinha que estar na lista. Continuando com a nossa onda aqui de filmes nacionais, a gente tem o número 6 da nossa lista, que seria Cidade de Deus, é claro, né? Eu não poderia ficar sem falar de Cidade de Deus, que além de configurar aí numa obra que tem um visual, né, uma estética incrível, você tem momentos de representação da realidade ali, da nossa realidade, da nossa história, porque afinal de contas, quando você foca ali em contar a trajetória dos personagens de Cidade de Deus, você também tá focando na origem da favela e traçando aí uma evolução, né, da violência com o tráfico de drogas, entre outras coisas que o filme aborda. Cidade de Deus chegou aí no nosso mercado brasileiro num momento muito particular. Era uma época que o cinema estava sofrendo um desmanche, né, vindo ali do governo Collor. Ou seja, tava numa época que o cinema
cinema ele tava num declínio muito grande no Brasil. Então quando você teve assim um filme que chamou esse nível de atenção, inclusive internacionalmente, porque Cidade de Deus foi parar no Oscar, foi uma coisa muito surpreendente. E eu acho que uma das coisas que mais chama a atenção no filme é que grande parte do elenco é da favela mesmo, sabe? São pessoas da favela, tem ex-presidiário ali no meio, tem galera que mora ali na favela mesmo, todos atuando no filme. E aí você vai ver, fica uma simplicidade muito grande, né? Quando você assiste esse filme, você vê o quão natural essa galera tá atuando ali no filme. Justamente porque aquilo é muito semelhante à realidade deles, é semelhante à história deles, a coisas que eles entraram em contato na vida. Então isso foi pego ali por esses atores de uma forma muito natural. E é claro que isso chamou muito a atenção, né? Tanto no meio do cinema quanto no meio do teatro, né? Voltado ali para os atores mesmo. Por isso e muitos mais motivos, Cidade de Deus tinha que estar nessa lista também. Agora indo pro número 7, né? O filme número 7 da nossa lista, a gente tem que falar de Apocalipse Now. Considerado aí o filme mais impressionante já realizado, com uma temática de guerra, mais especificamente. A gente tava numa época, né, quando esse filme saiu, que lá nos Estados Unidos você tinha um incentivo ali muito grande voltado pra guerra do Vietnã, né? O governo tava tentando fazer os jovens pensarem que guerra era um negócio legal, justamente pra tentar atrair as pessoas, né, pra poder ir combater no Vietnã e esse tipo de coisa. E aí você chega com Apocalipse Now, que é um filme psicodélico, justamente pra ilustrar a loucura dessa guerra, né? Ele invoca ali uma atmosfera de terror, uma atmosfera de desespero, que a pessoa não tá sabendo muito bem o que tá acontecendo, tem hora que ela desliga a mente, sabe? Só pra não absorver aqueles horrores que ela tá presenciando. Isso porque o filme Apocalipse Now também é ambientado ali na Guerra do Vietnã. No caso, ele foi feito após a Guerra do Vietnã, né? Só que esse sentimento que os jovens tinham ainda estava presente naquele momento que o filme lançou. E você vê como é que o diretor, ele mostra ali esse desespero, essa loucura acontecendo na cabeça do personagem, quando ele utiliza muito match cut, né? Ou seja, ele coloca muitas imagens sobrepondo as outras. Se você for parar pra pensar, o personagem, né, a gente que tá assistindo ali o filme até mesmo, não chega a ver uma imagem completa, fica vendo vários fragmentos de outras imagens, tudo misturando, sabe? Uma coisa muito louca. Isso chamou muito a atenção na época e fez Apocalipse Now se tornar fundamental pra qualquer pessoa que tá estudando cinema. O 8º filme dessa lista tem um lugar especial no meu coração, porque eu gosto bastante dele. Eu estou falando aqui de Tubarão, de Steven Spielberg. Porque além dele ser o motivo do porquê existe a palavra blockbuster, né? Quando a gente fala de um filme muito famoso, muito rentável, a gente fala que é um blockbuster. Isso começou por conta de Tubarão. Tubarão que inventou esse termo. A música desse filme, a questão da trilha sonora e como ele utiliza esses áudios, né? Tanto na questão de efeitos sonoros ou de trilha sonora, foi muito marcante. Sério, esse filme aqui, pra quem não sabe, foi um filme que só mostrou o tubarão em si, né? Aquele que dá o título do filme no 3º ato, ou seja, muito lá pra frente do filme. Só que a presença desse tubarão tá desde o começo, justamente por conta dos sons, né? Por conta da música. É impressionante como você tem ali o compositor utilizando apenas 2 notas pra marcar a presença do tubarão. Desde o começo você sente aquela ameaça a partir do momento que você escuta. São poucos que conseguem criar um símbolo auditivo tão bom quanto o tubarão. E é por esse motivo que ele está aqui nessa lista. Indo agora pro filme número 9, eu vou falar de um filme que tem uma temática bem forte aí, até bem violento, que seria Laranja Mecânica. Sim, esse filme precisa estar na sua lista. Porque ele foi simplesmente um marco na retratação da violência no cinema, né? Como você coloca cenas violentas no cinema pra todo mundo assistir. Inclusive, teve muita polêmica quando esse filme foi lançado ali na década de 70. Mas o que torna esse filme tão interessante é que ele faz uma crítica a uma coisinha chamada behaviorismo. O que seria behaviorismo? Seria aquela prática social, digamos assim, inconsciente, né, nossa, da gente se comportar de acordo com uma influência, né? A gente não se comporta daquele jeito por pura e espontânea vontade, e sim porque fomos influenciados por um ambiente, por uma pessoa, por um pensamento da época ou qualquer coisa assim. Fala muito sobre crença, entende? Fala muito sobre as pessoas, às vezes, não conseguirem pensar individualmente, elas só pensam de acordo com o coletivo, ela só vai de acordo com a manada. Às vezes você nem concorda com o que
o fulano tá fazendo ou falando. Mas, por vezes, por conta dessa prática do behaviorismo, você acaba se pegando fazendo ou falando aquilo mesmo. A rede social é um perfeito exemplo de behaviorismo, inclusive. Você vê lá um monte de gente falando sobre um mesmo assunto, tendo um mesmo tipo de opinião, muito provavelmente, se você vê aquela opinião muitas vezes, você vai ser influenciado, você vai começar a pender para aquele lado de acordo com a opinião ali, entendeu? Então, Laranja Mecânica, ele observa muito esse comportamento psicológico e trata o ser humano nesse filme como uma máquina ali que é condicionável, sabe? Ela busca por recompensa. Se ela não consegue recompensa, ela vai atrás de um castigo e esse tipo de coisa. Então é um filme com muitas camadas, o livro também tem muitas camadas e merece estar na lista de hoje. Indo agora pro 10º filme da nossa lista, eu tinha que trazer aqui também Matrix. Sim, aquele filme lá que utiliza vários elementos diferentes. São elementos de filosofia, de cyberpunk, tem uma característica de mangá no meio, fala sobre religião, artes marciais, ele fala sobre várias coisas ao mesmo tempo, coisas que antigamente não se misturavam, sabe? Ou você focava numa temática, ou você focava em outra. Era um método de fazer, ou esse outro método de fazer, você não misturava tudo como esses temas que eu acabei de falar. Só que Matrix foi o primeiro a exemplificar isso através de uma jornada de herói, e por isso se tornou um marco aí do cinema, né? Um marco da cultura pop. Inclusive, teve muitos efeitos que foram utilizados ali na questão de edição de vídeo mesmo, sabe? Que foram tão bem utilizados que acabou virando moda naquela época. Por exemplo, a câmera lenta que é aplicada em Matrix, quando o Neo desvia das balas, esse tipo de coisa. Então, eram técnicas de filmagem e também edição de vídeo, né? Um trabalho ali mais na pós-produção. Ninguém fazia as coisas desse jeito naquela época. Então, é por esses motivos e muito mais que Matrix também está aqui na nossa lista. O 11º filme que eu vou falar aqui é até praxe, né? Se a pessoa ela é interessada em cinema, se ela gosta de cinema, ela já deve ter ouvido falar desse filme, que seria Cidadão Kane. Ó, gente, eu preciso falar com toda a sinceridade no meu ser que como um filme mesmo, assim, Cidadão Kane não chama muito a minha atenção, só que como profissional de cinema é indispensável. Você tem que ver Cidadão Kane, porque esse é um dos representantes mais fortes, mais influentes dessa passagem aí do cinema clássico pro cinema moderno. Então você teve uma transição de períodos do cinema por conta desse filme. A estrutura técnica, tanto quanto os diálogos desse filme, marcam muito essa transição do cinema clássico pro cinema moderno. Existem os filmes antes do Cidadão Kane e depois, justamente pela forma que o diretor Orson Welles filmava tudo, a forma que ele construía diálogo. É uma coisa que começou com Cidadão Kane. E já por isso já tinha que ter lugar aqui na lista, né? O próximo filme da nossa lista é um filme que eu pessoalmente gosto bastante, eu acho bem interessante, que seria O Gabinete do Dr. Caligari. Até hoje esse filme é um dos mais importantes na questão de estética de cinema. Ele foi considerado aí uma das maiores e talvez seja a maior obra do expressionismo alemão, que inclusive eu já fiz um vídeo falando desse período, assim meio que por cima, né, para explicar a origem dos monstros do cinema, né, aquela coisa de você usar uma criatura no meio do filme, né, Frankenstein, esse tipo de coisa. Então, eu já falei disso no vídeo aqui do card, você pode dar uma olhada, porque esse filme foca bastante no olhar deformado, assim, que as pessoas têm do mundo, né, naquela época. A gente tava num período de guerra no mundo, e isso tudo tava sendo demonstrado nesse filme, né? Então você tem muitas coisas distorcidas, é telhado da casa que é torto, você tem muito detalhe, assim, que é desfocado, que é disforme, esse tipo de coisa, justamente para mostrar o como as pessoas estavam vendo o mundo de maneira errada, tava tudo parecendo muito torto, muito louco com essas guerras acontecendo. E você tem uma influência muito grande do teatro também. Inclusive, esse filme me faz mencionar aqui brevemente, né, fazer uma menção honrosa a um outro filme que é muito importante pro cinema também, que seria Nosferatu. Esse filme tem os mesmos motivos aí do Gabinete do Dr. Caligari, é um dos marcos do expressionismo alemão, é uma das primeiras criaturas que ficou bem conhecida, assim, né, no audiovisual, justamente por essa representação do disforme e tudo mais. Então, esses dois filmes, com certeza, você precisa adicionar na sua lista. Indo agora pro 13º filme dessa lista, vamos para um filme mais moderno, né? Um filme mais recente. Não tem como você falar de evolução do cinema, gente, sem você falar de Avatar. Sim, Avatar do James Cameron. Isso porque ele deixou um marco muito importante aí no cinema moderno. Ele popularizou e criou algumas das melhores tecnologias do cinema que a gente utiliza hoje em produção. Porque assim, a tecnologia, ela já era usada no cinema, né? Tem muitas décadas ali. Só que antes, essas técnicas eram utilizadas meio que para assustar a galera, sabe?
sabe? E aí o cinema ficava dividido ali em 3 camadas, a terceira sendo essa dos efeitos, que é uma coisa pra você pular de susto, é uma maquiagem grotesca, sabe? É algo pra surpreender a pessoa, pra pessoa realmente reparar naquele efeito e se assustar com ele. Só que com Avatar foi feito algo totalmente novo, porque nesse filme a tecnologia faz parte do enredo, é parte ali integral da narrativa do Avatar. Essa tecnologia fez a gente acreditar que existia um mundo Pandora. Inclusive faz parte da história, né? Como eu falei, a gente vê momentos ali do protagonista sem ser Avatar e sendo ali um habitante de Pandora, e isso faz parte do enredo. Então você tinha filmes que não faziam isso ainda na época, sabe? Não com esse nível de habilidade. Então o Avatar com certeza merece lugar na lista também por conta dessas inovações tecnológicas. Talvez o próximo filme te surpreenda um pouco, né? Eu não sei se as pessoas vão considerar que eu ia colocar esse filme aqui. Mas, gente, se você gosta de cinema, você também tem que assistir Branca de Neve e os Sete Anões. Sim, porque foi muito importante para a história do audiovisual. A gente tá falando aqui de um filme de 1937 e é considerado aqui, né, tem algumas discussões e tal, um dos primeiros filmes, se não o primeiro filme colorido, longa-metragem que a gente teve. Inclusive, teve uma época que achavam que era a primeira animação colorida, mas aí depois descobriram que não era, né? A primeira animação colorida foi um filme chamado El Apóstol, que era um filme argentino, mas Branca de Neve revolucionou muito nessa questão do uso das cores, né? Você fazer um longa-metragem animado, colorido, era uma coisa muito nova, gente. O Walt Disney foi na época chamado de louco quando ele quis fazer isso. E você pode ver a fluidez dos movimentos ali da animação, né? Justamente porque o Walt Disney costumava pegar modelos reais para os seus desenhistas trabalharem, né? Por exemplo, uma moça dançando para imitar a Branca de Neve e ele começava a traçar movimentos ali que seriam muito reais. Isso também foi uma das principais motivações que me fez trazer Branca de Neve aqui para essa lista. E por último, e não menos importante, eu tenho que trazer aqui também O Mágico de Oz. Gente, esse filme aqui é até difícil você selecionar os motivos do porquê que ele tem que estar na lista. É uma história de superação, de autoaceitação e tem várias inovações tecno-artísticas, né? Ou seja, aquela coisa que envolve direção de arte e tecnologia ao mesmo tempo. Quem não se lembra daquele momento que a Dorothy tá no mundo comum, né? Ela tá no Kansas e ela abre a porta e entra no mundo de Oz, e aí tudo se torna colorido. A gente passa do sépia pro colorido num único enquadramento, numa única sequência, e isso acontece na nossa frente, parece uma mágica. É isso que foi impressionante na época, a câmera não parou de gravar, eles pegaram isso assim, numa técnica incrível que eles executaram ali em Mágico de Oz, pra fazer essa brincadeira do sépia e do Technicolor, né, que seria esse filme colorido. Sem falar que Mágico de Oz também inovou bastante na questão da paleta de cores, né, eles usaram cores quentes e frias ao mesmo tempo, numa época que ninguém fazia isso, mal tinha filme colorido na época, imagina, né, como é que iam fazer isso. E também usou essas cores até mesmo nos personagens, né, por exemplo, a bruxa má do oeste, que é toda verde, toda a insegurança dela, o medo que ela tem é representado por essa cor. Mas essa mesma cor, o verde, também é símbolo de esperança. Quando, por exemplo, você tem a cidade Esmeralda, que é o destino da Dorothy, né, aquilo que tá dando esperança pra ela, também é da cor verde. Então isso era um estudo que não era feito naquela época até Mágico de Oz chegar e começar a mandar nisso. Como eu falei antes, gente, você tem muitos filmes que poderiam ser citados na lista aqui, então eu vou para algumas menções honrosas bem rapidamente. Clube da Luta, Poderoso Chefão, Mulherzinhas, Cisne Negro, Jurassic Park, Titanic, O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel, Onde os Fracos Não Têm Vez, e até mesmo o mais recente, A Sociedade da Neve, são todos filmes excelentes para caso você queira treinar um pouco esse lado cinematográfico seu, observar umas questões de fotografia, entender algumas coisas ali que acontecem na produção desses filmes e na construção de enredo por trás dessas obras. Esse tipo de estudo é essencial, sabe, para uma pessoa que tá indo atrás dessa carreira de cinema, tá indo atrás dessa carreira do audiovisual. Então fica aqui as minhas menções honrosas, né? Tem um monte de filme mais que eu poderia citar, mas esse vídeo aqui já tá ficando muito longo. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série e também, é claro, né, que gosta de cinema. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!